Hoje teve reunião lá no esporte, entrevista, polêmica e polêmica grande, que a gente vai conversar aqui no transcorrer desse noticiário do Esporte Clube do Recife. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. E hoje o dia foi marcado pela apresentação da diretoria de futebol do Esporte Clube do Recife. E nessa apresentação houve uma entrevista coletiva em que o presidente Yuri Romão acabou roubando a cena, vamos colocar dessa maneira. A coletiva tinha por fim, como já coloquei, a apresentação do Ricardo Drubschi como novo coordenador técnico, a nova apresentação, a reapresentação do Jorge Andrade como executivo e a apresentação do comitê gestor do esporte, que será formado por Guilherme Falcão, João Marcelo Barros e Rafael Campos. Yuri fez parte dessa coletiva, apresentou os membros da mesa, né? E por ali ficou. A coletiva começou, de fato, tratando de assuntos de futebol, e a gente vai direto para esse assunto, né? A fala mais polêmica, as questões mais polêmicas do Yuri Romão. E depois a gente trata das notícias em si. E quando o presidente do esporte foi questionado a respeito das ilações que vinham sendo feitas com o Francis Melo, que é o empresário do Enderson Moreira, e que esteve na Arábia Saudita, numa Expo em Jeddah, que o esporte foi convidado. Por que essas ilações estavam sendo feitas? Porque o Francis Melo, através do Instagram, fez uma publicação agradecendo o esporte e o presidente Yuri por representar o clube lá na Arábia Saudita. A gente até tocou sobre esse assunto aqui, não foi, Ed? Isso. E eu expliquei pra você que o esporte internamente tratava a situação da seguinte maneira. Não, o Francis Melo foi apenas o cara que abriu as portas para o esporte estar lá em Jeddah. Essa era a explicação que corria dentro do Esporte Clube do Recife a respeito desse assunto. E aí o presidente Yuri foi questionado sobre isso, no sentido de, olha, estão sendo feitas várias ilações a respeito desse assunto, o que é que vocês podem explicar da relação com o Francis Melo? Um questionamento simples. A resposta começa a ser colocada pelo Rafael Campos, que é o vice-presidente de planejamento estratégico do esporte e agora membro do comitê gestor. Ele explica justamente aquilo que eu acabei de falar e que conversamos aqui na Rádio Jornal, que o Francis Melo foi uma mera ponte, um network para o esporte estar lá em Jeddah, e ele fez esse network com outros clubes, com grandes dirigentes, seja do futebol árabe, do futebol europeu, que estavam lá presentes, e diz que o esporte não tem nenhuma relação, nada com o Francis Melo, a não ser isso. Depois o presidente Yuri Romão pediu a palavra e falou por muito tempo. Eu acho que a resposta do Yuri dá quase em torno de 10 minutos. Nessa resposta, ele não fala só sobre esse assunto, mas ele diz que na gestão dele, usa até palavras mais baixas mesmo, não tem nenhuma sacanagem, não tem nenhuma desonestidade, ele não é nenhum escroto, nenhuma, assim, palavras nesse nível de fato, e passa por um ataque à imprensa também. Ataque esse que ele pode ser resumido, eu vou resumir com uma acusação séria que ele faz, que é de que alguns jornalistas, ele nem usa o termo alguns, né? Ele generaliza, que a imprensa recebia do Esporte Clube do Recife em gestões anteriores suborno. A palavra é essa, propina. Corrupção, entendeu? Só que ele não cita, não diz quem são, apenas diz que tem recibos do recebimento desse dinheiro por parte de alguns da imprensa pernambucana. Deixa eu ver se tem o áudio ainda não tem o áudio, já a gente vai ter o trecho do áudio da fala do Yuri Romão sobre isso, mas é algo que todo mundo já viu nas redes sociais, todo mundo já recebeu no WhatsApp, certamente você também, Ed. Sem dúvida. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que observar o seguinte: o que é que nós comentamos ontem aqui na resenha Bola Rolando? Comentamos uma repercussão em cima de um empresário chamado Francis Melo, que é empresário de Enderson Moreira, que é empresário, ex-técnico do esporte, que é empresário de Thiago Largue, que foi contratado recentemente para cuidar de um segmento da base do Esporte Clube do Recife, e que é empresário do atual executivo do esporte, o Drubschi. Ele também é esse empresário. E esse empresário divulgou nas suas redes sociais e em tudo que foi lugar um agradecimento especial ao presidente do esporte, Yuri Romão,
por ele ter contratado a empresa dele, o empresário, para representar o esporte nessa feira que aconteceu lá na Arábia Saudita. Então, minha gente, diante desses fatos, é evidente que é normal, absolutamente natural, que se pergunte por que esse empresário está tendo essa margem de atuação dentro do Esporte Clube do Recife, por que o presidente, para representar o clube, a instituição lá na Arábia Saudita, contratou a empresa desse empresário. Uma pergunta absolutamente normal que o próprio torcedor estava fazendo a semana toda nas suas redes sociais. E essa pergunta, felizmente, foi levantada nessa apresentação de hoje, que estava sendo feita a apresentação dos novos integrantes do futebol do esporte. Uma pergunta absolutamente normal, que requer apenas uma explicação também dentro da normalidade. Mas o que é que a gente viu? Uma reação esdrúxula do presidente do esporte. Ele ficou altamente incomodado com a pergunta. Ele ficou chateado, ele ficou revoltado. Abriu o bocão dizendo que no esporte não tem sacanagem, que ele não participa dessa coisa escrota. Foram esses os termos utilizados pelo presidente do Esporte Clube do Recife. Por que essa exasperação? E uma coisa... Por que essa acerbação de ânimo que ele apresentou? E aí uma coisa, Ed, eu tô aqui com... Porque ele ficou de ânimo exacerbado em função de uma simples pergunta. Por que essa exacerbação de ânimo no momento que se faz uma pergunta simples, que teria uma resposta simples? E do meu ponto de vista, sinceramente, era uma... O Rafael Campos, que respondeu antes do Yuri, ele foi muito claro na resposta. Mas o pior se o presidente não quisesse responder, estaria esclarecido pelo Rafael e acabou. E só uma coisa, viu, Ed? Só pra gente demonstrar o quanto que a pergunta é pertinente, e foi uma oportunidade não aproveitada tão bem pelo presidente do esporte para se esclarecer, do meu ponto de vista, tá? Porque a postagem feita pelo Francis Melo, o texto é esse aqui. Último dia da exposição e a certeza de que o time Francis Melo ficou ainda mais forte. A partir de agora serão 3 meses vivendo na Arábia Saudita, uma experiência profissional única. No segundo parágrafo ele diz: quero deixar meu agradecimento especial ao amigo Yuri Romão, presidente do Esporte Clube do Recife, que confiou na nossa empresa para fincar a bandeira desse grande clube do futebol brasileiro no mundo árabe. Então, existe uma declaração do Francis Melo em relação à contratação de empresa, ou pelo menos ele deixa isso claro. E aí foi questionado isso, e poderia ter sido respondido tranquilamente. Olha, ele foi o cara que abriu as portas pra gente, a gente foi lá e não pagou nada. Mas acabou. É isso que me impressiona, essa resposta exacerbada do presidente do esporte. Ele perdeu o nível, ele se descontrolou, ele se desequilibrou. E, não achando pouco, ele generaliza quando acusa mais uma vez a imprensa pernambucana. Temos o trecho. Vamos ao trecho. Vamos lá. Aqui, na crônica esportiva pernambucana, tá certo? Pode chamar os cabeças brancas como os outros mais antigos. Até vocês que são jovens, tá certo? Dentro do esporte, vocês podem me dizer que eu sou tudo, incompetente, que eu sou o que vocês quiserem. Agora, eu não sou e não vou admitir, tá certo? Qualquer ilação com relação à sacanagem. Eu quero que vocês apontem aqui qualquer sacanagem dessa direção. Se tem algum envolvimento agora, eu tenho recibos de vários de vocês que eu digo da imprensa, e recebi das gestões anteriores. Eu tenho. E aí? É isso aí? É isso, né? O bandido sou eu. Quando ele acusa a imprensa, ele pergunta no final: o bandido sou eu aqui? Quer dizer, os bandidos são aqueles que integram a imprensa. E ele generalizou, hein? Uhum. Não venha dizer que não generalizou, que ele generaliza e deixa isso claro. O que eu queria dizer, senhor Yuri Romão, é o seguinte: você tem obrigação moral de apresentar esses recibos e os nomes dessas pessoas e em que gestões essas pessoas recebiam dinheiro do Esporte Clube do Recife. Você tem, a partir de agora, a obrigação de dar esse retorno à opinião pública pernambucana, ao desportista pernambucano. Até porque se você não fizer isso, você vai ser taxado de mentiroso
ou de covarde, ou as duas coisas. Ou você vai ser taxado de mentiroso, ou vai ser taxado de covarde, ou vai ser taxado das duas coisas. Você tem a obrigação de vir a público apontar quem são os profissionais da imprensa que recebiam dinheiro do esporte. Isso tem que ser urgente, Yuri Romão. Não tem meio termo. No momento que você coloca, generaliza isso da imprensa e diz, muitos de vocês receberam nas outras gestões dinheiro aqui no esporte, é evidente que você agora tem a obrigação de apresentar esses nomes e em quais gestões isso acontecia. Você tem esse compromisso moral. Se você fugir disso, você vai estar sendo um covarde ou um mentiroso, ou as duas coisas. Não tem outra alternativa, cara. Diante dessa acusação que ele fez, não tem outra alternativa. Sim. É um bom momento para colocar isso a limpo. Não se fala tanto, olha, tem profissional que recebe de clube de futebol. Apresenta, cara, mas não generaliza. Apresenta a relação, esboça a reação. Não corra dessa parada. Você tem a obrigação de divulgar isso o mais rápido que você... Aliás, deveria ter divulgado isso. No momento que você fez essa acusação, você deveria estar aqui os nomes, fulano, 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 gestão de cicrano, cicrano, cicrano. Se você assim não fizer, você vai ser taxado de covarde e mentiroso. Lamentavelmente. E isso é também brigar pelo futebol pernambucano, né? Ele não preza tanto por isso. É também brigar... Seria um serviço prestado ao futebol pernambucano? Com certeza. Seria um serviço prestado ao futebol pernambucano. E a imprensa pernambucana? Com certeza, porque quando ele faz essa acusação contra a classe, ele acusa pessoas que nem deveriam fazer parte da classe. E ele faria um favor à nossa classe ao apontar quem são essas pessoas. De execrar essas pessoas da classe. Lógico, exatamente. Lógico. Exatamente. Então, assim... Agora, se ele silenciar diante desses nomes que ele diz que tem em mãos, recibos em mãos, para mim é mais uma inconsequência, é mais acusação leviana, porque ele vai ter a obrigação agora, diante do público, diante da torcida, diante da imprensa, diante do desporto pernambucano, de apresentar quem são esses profissionais, porque se ele assim não fizer, ele vai passar a ser um covarde e um mentiroso, ou praticamente as duas coisas. Ele tem a obrigação de mostrar isso. Muito bem, é como eu falei, né? A entrevista coletiva, ela surgiu para apresentar a nova diretoria, para virar a chave, mostrar um novo momento do Esporte Clube do Recife, mas acabou ganhando uma conotação totalmente diferente a partir da fala do presidente Yuri Romão. E o curioso é que antes da chegada da diretoria de futebol e do próprio presidente para a coletiva, a assessoria do esporte disse assim, gente, Yuri vai estar aqui, mas ele vai apenas apresentar e não vai responder nenhuma pergunta. Então esse foi o combinado. Depois o Yuri acabou falando e, de fato, desabafando de maneira, de fato, extremamente violenta. Enfim, não tem nem adjetivo para isso. Mas, se a gente fala agora de futebol, fala agora das notícias do dia a dia, a coletiva do Ricardo Drubski, do meu ponto de vista, Edinaldo, ele mostrou, de fato, aspectos técnicos, mostrou o caminho que o esporte busca de profissionalização. É um cara que conhece muito do futebol, que já viveu muito futebol, e falou sobre alguns pontos interessantes. Eu separei 2 trechos da coletiva do Ricardo Drubski. O primeiro deles, ele fala a respeito da busca por um treinador. Ele fala a respeito da busca por um treinador no sentido de qual é o perfil que o esporte busca, quais são as características que o esporte prioriza. E também responde se o esporte vai esperar um treinador chegar para tomar as decisões do elenco, contratações e permanências. Vamos escutar. Eu fico muito à vontade, porque o meu filho é diretor do Ceará, né? E eu já levei uma mijada, desculpa a expressão. Seria a segunda participação. Então vamos fazer o seguinte, vamos manter essa no ar. Ele fala sobre o Jean Carlos, tá? Essa seria a segunda participação, a gente coloca como primeira, não tem nenhum problema. Mas ele fala sobre o Jean Carlos, o interesse do esporte no Jean Carlos, meia do Ceará, e depois a situação do Wagner Love. E aí tem uma atualização sobre a situação do Wagner Love depois da fala do Ricardo Drubski. Eu fico muito à vontade, porque o meu filho é diretor do Ceará, né? E eu já levei uma mijada, desculpa a expressão, hoje de manhã. Mas foi um grande equívoco. O futebol, gente, é uma rede de resenha. Nós temos o telefone sem fio, nós temos aquele radinho que tá na... Então, assim, às vezes o Jean Carlos é um ótimo jogador, poxa, é um jogador conhecido nacionalmente, mas o esporte não mostrou nesse momento
O nome dele não surgiu para nós em nenhum momento de interesse. Os meias que nós estamos avaliando, o Odair apresentou para a gente numa apresentação muito linda lá da pesquisa de mercado que nós temos. Apresentou 4, 5 meias, o Jean Carlos não estava contemplado. E eu dei um esporro no meu filho hoje também, porque afinal de contas ele é meu filho. Encheu o saco de outro, não veio falar comigo não, porque não teve isso. Mas infelizmente a gente vive num meio, gestão no futebol é uma coisa muito com janela aberta, né? Não tem como. E aí as especulações acontecem, mas não teve. O Jean Carlos é um ótimo jogador, enfim, mas não faz parte dos nossos planos agora. O Love é um jogador que, eu sinceramente, é unânime na diretoria e também tem de mim esse sentimento, que ele deveria ficar. Então a gente vai trabalhar isso, está trabalhando isso, mas a gente tem que ficar dentro de uma realidade também do clube. Então, em cima disso, nós estamos tratando aqueles jogadores importantes que já estão vencendo o contrato hoje, que vão vencer daqui a um mês, vão vencer no início de 24, e o Love é um deles. Mas nós não podemos garantir ainda, quando tivermos o preto no branco de todos os jogadores contratados, a gente vai anunciando. Eis que, depois da declaração do Ricardo Drubsky... Descartou o Jean Carlos, foi? Ele descartou o Jean Carlos. Deixou muito claro que o Sport em nenhum momento colocou o Jean Carlos como pauta. A gente trouxe a informação de que o empresário do Jean Carlos, o Nilson Moura, disse que houve um contato, uma sondagem. De fato aconteceu, mas uma coisa é você sondar, outra coisa é você colocar na mesa, discutir, buscar proposta. Isso não aconteceu em momento nenhum. E quando eu coloquei ontem aqui que o entrave seria o Ceará, foi a perspectiva do empresário. Foi o empresário dizendo assim, olha... Por mais que o Sport avance, ele disse isso pra gente, eu coloquei aqui, que seria um contato superficial do Sport. Por mais que o Sport avance, o Ceará é um entrave, porque ele tem contrato até o final do ano. Então, foi essa perspectiva. Mas o Sport... comentamos isso ontem aqui, né? Isso, a dificuldade que teria para um distrato desse. Mas o Ricardo Drubsky deixou claro que em nenhum momento o Jean esteve em pauta, de fato, não houve nenhum contato com o Ceará. A respeito do Wagner Love, o Ricardo colocou agora há pouco, né? Todo mundo escutou aqui na Rádio Jornal, que ele era uma prioridade da gestão de futebol do Sport para renovação. Unanimidade, inclusive. Só que conversei hoje à tarde com o Evandro Ferreira, que é o agente do Wagner Love, e ele me confirmou que Wagner Love está fora do Sport. Não permanece na Ilha do Retiro. Fim de contrato, fim da linha do Wagner Love no Sport Clube do Recife. Mesmo com aquela redução salarial, mesmo que Wagner Love quisesse, não ficaria. Não, ele não aceitou, né? Assim, o Sport deixou muito claro que procurou o atleta. O próprio Ricardo Drubsky colocou em outros momentos da coletiva que as permanências iriam passar por uma readequação salarial. Então, como eu coloquei ontem aqui, né? Se o Love permanecesse, aceitaria reduzir o salário dele. Mas acabou que não houve um acordo e o Wagner deixa o Sport Clube do Recife após 2 temporadas. A situação do Jorginho é também de redução salarial? Não acredito, porque do meu ponto de vista, tá? Do meu ponto de vista, o Jorginho é um jogador que merece não manter o mesmo salário, mas até aumentar um pouco, porque foi um jogador muito produtivo. Então eu acho que o Sport faria um esforço maior, sim, para manter um Jorginho pelo que ele entregou na temporada 2023. Um outro nome, Edinaldo, que tá de saída do Sport depois de 9 temporadas. Ronaldo deixa o Sport Clube do Recife, 15 anos de clube no total. 9 temporadas no profissional, ele deixa o Sport, um jogador que conquistou 5 títulos com a camisa rubro-negra, e assim, por mais que o torcedor fale que o Ronaldo nunca foi unanimidade, eu concordo, o Ronaldo teve bons momentos técnicos, teve momentos técnicos ruins, mas é indiscutivelmente, né, de um jogador que marca os últimos anos do Sport Clube do Recife. Foram 9 anos, né? 9 anos de clube, né? É um jogador que veio da base do Sport. Isso, né? Ele até se ausentou do Sport, foi pra fora, né? Foi pra exterior. Ele chegou a ser emprestado para um time da Arábia Saudita, pro Criciúma. Então, assim, é um jogador que indiscutivelmente vai marcar o Sport para sempre, né? Pelo tempo que ele passou no clube. Não é fácil você defender a camisa de um clube do tamanho do Sport por quase 250 jogos, por 9 temporadas no profissional. Então, indiscutível a história do Ronaldo no clube, ele deixa o Sport, não renova o contrato. E sobre a questão do treinador, agora sim a gente escuta o Ricardo Drubsky falando sobre os aspectos que ele valoriza na busca por um treinador no mercado e se o Sport vai esperar o treinador chegar para fazer contratações e renovações.
Treinador, paciência ao torcedor leonino, paciência mesmo, porque nós estamos tentando, não sabemos se vamos trazer o melhor que será para o esporte. Eu diria, sem medo de errar, podem tirar pedra, podem fazer o que quiser, mas nós tínhamos aqui em 2023 agora, o treinador da Série B mais credenciado a subir o esporte. E eu vi o esporte jogando muito, até junho, julho, agosto, jogando muito e não tinha um que não dizia que o esporte não iria subir. Acho que esse foi o amargo maior que ficou na boca do torcedor e na boca de todos, da direção e tudo. Então, assim, nós vamos trazer um treinador que tem esse perfil. Se vai agradar A ou B, se vai agradar mais a uma parcela grande da torcida, a gente não sabe. Mas tenham paciência, torcedores, porque nós estamos construindo um clube. A paciência é dentro dos limites, né? Não estou dizendo para que o torcedor vá para a torcida e ficar com toda a paciência do mundo. Mas, enfim, está sendo construída uma base sólida de gestão administrativa sem a qual a gente não consegue, o futebol não consegue perdurar para que a gente cresça. Jogadores, temos uma base importante de jogadores, uma base técnica, que não é a minha avaliação que está valendo hoje, é a avaliação de quem estava aqui, e eu corroboro com muitas afirmações das conversas que nós já tivemos, de jogadores importantes. Estamos tentando manter essa base, né? Ao mesmo tempo atendendo a necessidade do terceiro ano de gestão, que é uma necessidade de adequação, né? Isso não sou eu quem vou dizer, mas eu, como um gestor do futebol, eu sofro as consequências ou seja, há uma adequação de receita e despesas para o clube em 2024, que nós temos que atender, mas vamos montar uma equipe forte. Alguns jogadores que estão conosco vão permanecer e que são pontos importantes, fizeram muito, né, nesse ano de 23, e aquele que escapar das nossas mãos em termos de renovação, em termos de manutenção, é porque realmente não conseguimos adequar, não conseguimos fazer o preto no branco, né? Não conseguimos fazer. Então, em cima disso, jogadores e treinadores virão os melhores dentro da nossa concepção, e é o que a gente vai tentar fazer prontamente, mas dentro da velocidade que a gente conseguir fazer essa avaliação e trazer, né? Já estamos trabalhando no mercado muito forte, já tem negociações em andamento, jogadores que já estão quase fazendo check-in já para vir, mas, como a gente sabe, a gente tem que se manter um pouco no sigilo, até para que as coisas não saiam pelos dedos, né? Tá então o Ricardo Drubski, o coordenador técnico do esporte, sobre a montagem do elenco, a busca por um treinador, e o nome do novo treinador do esporte deve sair, deve ser confirmado até, no máximo, o começo da semana que vem, Ed. É aguardar. Aguardar, exatamente. Ok. Aí, portanto, as notícias do Esporte Clube do Recife, você acaba de acompanhar a quinta-feira rubro-negra aqui no Bola Rolando, são 18 horas e 54 minutos.